Boa noite, terça-feira, 9 de agosto. No Nesp Notícias de hoje, a gente discute o projeto Escola Sem Partido, que já foi aprovado no Estado brasileiro. Quem conversa com a gente é o professor do Departamento de Educação da Unesp, Roberto Nardi. E ainda sobre educação. Pais e diretoria regional de ensino entram em acordo sobre o destino dos alunos da Escola Francisco Alves Brizola, interditada por rachaduras. Casa do Hip Hop em Bauru completa um ano com avanços importantes no cenário cultural, mas também com cobranças de melhorias. Nova diretoria do Esporte Clube Noroeste quer pagar as dívidas antes de pensar no time principal. A interdição da Escola Estadual Francisco Alves Brizola por causa de rachaduras teve mais um capítulo nesta segunda-feira. Os pais e a diretoria regional de ensino finalmente chegaram a um acordo sobre o destino dos alunos, numa reunião mediada pelo Ministério Público na tarde de ontem. Durante a reunião, o promotor Lucas Pimentel leu o laudo que determinou a interdição do imóvel, onde estudam mais de 700 alunos do ensino fundamental e do ensino médio. O documento aponta que o prédio corre o risco de entrar em colapso e precisa de uma reforma completa. Isso inclui reforçar as estruturas de edificação e solucionar problemas de drenagem do terreno. A previsão da diretoria de ensino é de que a escola só volte a funcionar no início de 2018. A reunião teve por objetivo apresentar uma alternativa para os alunos não ficarem sem aulas. A partir da próxima segunda-feira, dia 15 de agosto, os alunos do período da manhã da Escola Estadual Francisco Alves Brizola irão assistir às aulas no SEJA da Vila Falcão e os do período da tarde na Escola Estadual Ernesto Monte. O transporte de alunos, professores e funcionários da escola será providenciado pela Secretaria de Educação. Os pais ainda têm a possibilidade de tentar transferir os filhos para outras unidades, mas isso depende de vagas disponíveis. Se o pai, a mãe, a família entende que é melhor que o seu filho estude ou próximo de um projeto social que ele faça, ou próximo da casa de algum parente, não há problema. Tendo a vaga, o aluno pode e deve procurar ir com seu responsável a escola de interesse. Tendo a vaga, não vamos conseguir ter vagas para todos, mas aqueles que têm interesse procurem o quanto antes e a transferência será feita normalmente e os demais, então, seguem com o transporte para essas escolas que definimos já. O Ministério Público Estadual continua acompanhando a situação dos alunos. A cada 30 dias aproximadamente, a promotoria vai realizar a reunião com representantes da diretoria de ensino e da Associação de Moradores. O governo do estado também será cobrado pela reforma da escola, respeitando-se as limitações impostas pela legislação eleitoral. Nós vamos acompanhar não só a acomodação, a retomada das aulas para os alunos, agora no segundo semestre, como também o início das reformas na escola interditada. Hoje, o dia todo, o céu ficou carregado de nuvens, tanto que ainda tem chance de chover em Bauru. Mas, se acontecer, não deve passar de um chuvisqueiro fraco. Essa tendência se mantém amanhã. Veja os detalhes no mapa. Nesta quarta, a alta nebulosidade pode trazer chuvas fracas a praticamente todas as regiões paulistas, com exceção do norte do estado. As chances de chover são maiores na faixa leste. Bauru pode ter uma chuva fraca amanhã, principalmente no período da tarde. Agora a umidade do ar é de 70%. A velocidade dos ventos é baixa, de 2 km por hora. Hoje a mínima ficou em 15 e a máxima foi de 24 graus. Nesta quarta, os termômetros devem variar entre 16 e 22 graus. A gente relembra agora mais uma iniciativa que faz parte dos 40 anos da Unesp, comemorados neste ano. É um projeto que reaproveita esgoto na agricultura e gera economia de insumos e de água. Pesquisadores do Departamento de Engenharia Rural da Unesp em Jaboticabal transformam um problema ambiental, o esgoto, em solução no campo. Eles usam resíduo na irrigação. Os resultados para a qualidade do pasto já são visíveis. Nós obtivemos 60% de acréscimo na produção de forragem,
Com esse esgoto, foi possível aplicar cerca de 1.000 quilos de nitrogênio e 450 quilos de potássio por hectare. Isso representa uma economia de cerca de R$2.000 por hectare. O aproveitamento do esgoto também gera economia de água. Jaboticabal tem 80 mil habitantes. É possível irrigar cerca de 350 hectares. E em cada hectare, a gente economiza cerca de 50 mil litros de água por dia. Pesquisas que buscam soluções sustentáveis fazem parte dos 40 anos da Unesp. Depois do intervalo, vamos falar de um projeto que divide opiniões. É o Escola Sem Partido. Para a gente entender do que se trata e quais seriam as consequências para os alunos, vamos conversar com o professor do Departamento de Educação da Unesp, o Roberto Nardi. Continuem com a gente que o intervalo é bem rápido. Está em discussão na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo uma proposta de lei baseada no projeto Escola Sem Partido. O objetivo é proibir a prática de doutrinação política, partidária ou ideológica dentro da sala de aula. O Escola Sem Partido é uma iniciativa de pais e estudantes que não querem que os professores influenciem os alunos em questões políticas. Ele já foi aprovado no estado do Alagoas. Sobre as consequências para o ensino de proibições desse tipo, vamos conversar com o professor do Departamento de Educação da Unesp, o Roberto Nardi. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. Eu que agradeço. Professor, existe um limite entre barrar a doutrinação, mas barrar uma discussão política, ideológica, que é muito bem-vinda, que deve ser feita dentro da sala de aula para que o aluno tenha acesso a diferentes pontos de vista? Eu acredito que a educação, como a ciência e várias outras instâncias, não são neutras. Então você tem o ser humano em si. Todo posicionamento que qualquer pessoa faz, ela toma partido disso ou aquilo. Então, eu acredito que é quase uma utopia querer algo dessa forma. Uma eu acredito até que num país com uma pluralidade de raças, de cores, de religiões como o Brasil, isso é um retrocesso. Eu acho que a escola deve propor um debate amplo sobre todas as questões. Então é quase que impossível aderir a uma ideia dessa. Eu acho que um retrocesso tremendo. E você fala numa escola sem partido já é assumir uma posição, um partido. Sim, claro. Eu acho que hoje você tem uma instabilidade política no país, derivado do impeachment e essas questões que foram... E acaba abrindo espaço para grupos minoritários, eu acredito, quero acreditar nisso, e que são radicais nesse ponto, quer dizer, propor uma escola isenta de ideologia. Isso é complicado. E esses grupos, em geral, são conservadores, né? Eles desconsideram os avanços que aconteceram no país nos últimos anos, né? Então, eu dou exemplo mesmo, não é só no país, no mundo. Você pega, eu trabalho com ciências, né? E a gente trabalha especificamente com pesquisa e ensino de ciências, né? Se você for discutir ciências na sala de aula, hoje nós temos temas como transgênicos, como eutanásia, como aborto, tal, que dependem do conhecimento científico, mas também depende de posicionamentos políticos, religiosos de outras. Entende? Então, é quase que impossível não discutir isso. E eu acho que a discussão é salutar. Ela faz com que as ideias avancem. E para a prática docente, qual seria a consequência de uma escola desse tipo? Esse professor seria fiscalizado? Figuras como no tempo da ditadura, os censores? Olha, isso afronta a Constituição Nacional, que prevê a liberdade de cátedra, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que prevê uma pluralidade de ideias, um ensino sem preconceito, um ensino que promova a formação de um aluno plural.
que reconheça a diversidade brasileira. E essa questão, ela tolhe, quer dizer, como eu disse antes, além de ser impossível trabalhar dessa forma, é ilegal até, e é um retrocesso. E subestima também a capacidade do aluno de pensar, né? O aluno, se você quer formar um professor autônomo, que faça com que os seus alunos sejam autônomos, sejam cidadãos críticos, esse é um desserviço, né? Você teria que ter discussões, quer dizer, não restringir autores, colocar ideias de autores diferentes em contraste para as pessoas decidirem, né, em quem elas, qual dos autores faz mais a ideia dela, e não você restringir, né? Nesses projetos aí, nessas propostas de projetos, há restrições de autores como, por exemplo, Paulo Freire. O Paulo Freire foi um educador que exatamente fala o contrário, que todo ato de educação é um ato político, porque ele gera autonomia nas pessoas. Um dos livros chama-se até Pedagogia da Autonomia, quer dizer, a educação como prática da liberdade. Se você não consegue viver num ambiente plural, você acaba sendo uma pessoa que tem ideias limitadas, segmentadas. E é exatamente o que esse pessoal está propondo, quer dizer, é um retrocesso. Proibir autores já é um posicionamento ideológico. É complicado, né? Evidentemente que o professor, enquanto educador, enquanto autônomo numa sala de aula, um professor, ele tem que trazer autores, né, bons, mas com posicionamentos distintos, para que as pessoas saibam comparar, discernir. É assim que se forma pessoas que sejam futuramente pessoas que conseguem argumentar, ter ideias, se posicionar, né? Existe uma intenção por trás desse esvaziamento da escola como espaço de discussão, eu né, acho, professor? para um povo que você oferece uma escola ruim, como muitas das nossas escolas são hoje, já é colocar essa sociedade, esses alunos, num plano inferior. Então, você tem que ter uma educação boa, uma educação plural, para que você avance no país como uma nação. Os países que são importantes hoje no mundo, eles agiram. Primeiro, eles trabalham de forma... assumem a democracia em todas as suas instâncias. E até na educação, né? Eu vejo o exemplo do ensino de ciências, né? Hoje é impossível você trabalhar, ensinar ciências sem discutir as relações entre ciência, a produção de tecnologia decorrente, os impactos disso na sociedade, como isso impacta também no ambiente. Quer dizer, tudo isso são questões que demandam discussão e posicionamentos, tanto do cientista, como do educador, como dos produtores do país e, consequentemente, de todos, né? Então, é muito importante que a escola ofereça oportunidade dessa ampla discussão e não fechar, né? Tem que abrir sempre, não é, Tem professor? que sempre abrir para que a gente forme pessoas críticas, né? Perfeito. Tá certo, professor. Muito obrigada por contribuir com essa discussão aqui com a gente. Eu acho que ainda vai ter muita discussão em cima disso, porque a educação, como todas as outras áreas, você tem na sociedade uma relação de forças. E eu espero que a força resultante, eu enquanto físico, né, que a força resultante de tudo isso seja algo que avance para a nação e não que retroceda. Perfeito. Muito obrigada. Depois do intervalo, você vai saber quais são as prioridades da nova diretoria do Esporte Clube Noroeste. E tem também o aniversário de 1 ano da Casa do Hip Hop em Bauru. Um projeto cultural que deu certo, mas que busca melhorias para avançar ainda mais. Voltamos num instante só.
Voltamos e a gente fala de esporte. O Noroeste elegeu agora em julho um novo presidente, o advogado Estevam Pegoraro. Ele chegou com a prioridade de pôr as contas em dia e só depois pensar em como formar o elenco principal para disputar a Série A3 do Paulista. A categoria Sub-17 está na ativa, lutando para passar da segunda fase do Paulista. Esses meninos hoje, junto com os garotos da Sub-15, são os únicos atletas que movimentam a vida do Noroeste. A ideia é que eles possam compor a equipe principal no futuro. A ideia nossa é essa, né? Da integração total do Sub-15 e 17. Ano que vem a gente monta o 20 com a base do Sub-17. Mas já apareceu 4 ou 5 meninos aí interessantes, que a ideia do pessoal de cima é aproveitar já assim. Né? A gente já teve um menino negociado com o Palmeiras, né? Então já está mostrando que está dando resultado. A nova presidência está dando um respaldo, eles estão presentes todo dia de treino, então acho que o caminho é esse daí. Reativar categorias é só uma das missões da nova diretoria do clube, eleita no mês passado. O presidente disse que a prioridade agora é sanar as dívidas. Nós pegamos o clube aí numa situação financeira delicada, com algumas dívidas tanto na esfera federal, como fundo de garantia, como municipal junto ao IPTU, junto à prefeitura, e também na seara trabalhista, que nós temos algumas pendências para resolver. Esse hoje é o principal objetivo, é colocar tudo isso em ordem para depois a gente poder pensar no futebol. Estevam explica que uma das primeiras medidas foi voltar a pagar as parcelas do Profut, o programa de modernização da gestão e de responsabilidade fiscal do futebol brasileiro. O Noroeste ele fez a adesão, mas parou com os pagamentos. Então nós estivemos na Receita Federal renegociando, não foi necessário fazer uma nova adesão. A gente aproveitou aquela adesão anterior e negociamos com a Receita de que nós vamos pagar 2 parcelas por mês. Então a gente paga a parcela do mês vigente e uma parcela dos meses que estão atrasados. Com o Profut foi renegociado R$1,5 milhão em dívidas. O clube tem também outros R$2.100.000 em pendências trabalhistas. Por mês são pagas ainda parcelas de R$16 mil em FGTS atrasados e R$31 mil de débitos em IPTU com a prefeitura. Hoje o Noroeste depende de apenas 3 patrocinadores para bancar essas dívidas e manter as categorias de base. Outro patrimônio noroestino, o ginásio Panela de Pressão, também ajuda a reforçar o caixa. A recente renegociação das dívidas com a prefeitura vai permitir que o clube siga alugando a panela para o município. A partir do momento que o Noroeste voltou a ser adimplente junto à prefeitura, nós fizemos um parcelamento de todo o débito que tínhamos do IPTU. Isso foi negociado em 60 parcelas, das quais 2 já foram pagas. A partir desse momento agora é só uma negociação realmente de valores, de avaliação, para a gente refazer o contrato. Estou aguardando um contato do prefeito para a gente finalizar isso daí. Acho que, se eu não estiver enganado, essa semana a gente resolve definitivamente. Antes de pensar num elenco para voltar a ser grande, o primeiro lance agora do Jovem Noroeste de hoje é conseguir mais patrocinadores. Hoje em dia, o trabalho da gente tem sido restrito exatamente a isso. A busca de novos patrocinadores e parceiros que têm interesse em investir no Esporte Clube Noroeste, porque não dá para falar em time sem dinheiro. Hoje, infelizmente, se a gente não tiver dinheiro, a gente não vai ter um time. Do esporte para a cultura. A Casa do Hip Hop em Bauru completa 1 ano agora em agosto. Foi o primeiro projeto cultural a ganhar um espaço na antiga estação ferroviária. Desde então, o movimento só cresce. O que permanecem são as demandas para o projeto atender os jovens com um pouquinho mais de conforto. O colorido das paredes e a pulsação da música indicam que é aqui o ponto de encontro do hip hop em Bauru. O espaço, que já foi uma sala da antiga estação ferroviária, há 1 ano fortalece o movimento na cidade. Vitor tem 17 anos e é frequentador da casa. Ele encontrou aqui o incentivo de que precisava para praticar o breaking. A primeira vez que eu vim aqui, eu via eles fazendo e falava, nossa, eu nunca vou conseguir fazer isso. E depois de um tempo, você treina e consegue fazer, é uma coisa incrível, assim, não tem como descrever, é sensacional. Para ele, tudo por aqui só traz coisa boa. A única reclamação é a de o espaço não ter sido criado antes. Eu gostaria que tivesse mais tempo esse espaço, que fosse construído alguns anos atrás.
mas antes tarde do que nunca, né? E eu acho incrível esse espaço. É um espaço, eu consigo vir pouco aqui, mas o pouco que eu vim aqui me traz muita emoção, muita alegria. Todos os meses, cerca de 500 pessoas participam por aqui de atividades culturais e profissionalizantes. Ocupar e conseguir reformar parte da estação ferroviária, que estava completamente abandonada, foi uma conquista para o hip hop em Bauru, mas ainda há muito o que se fazer. Principalmente a questão da acessibilidade, né? Como a gente fica no primeiro andar da casa, não fica no espaço térreo, a gente precisava de ter um elevador, não tem banheiros aqui nesse andar, não tem água, né? Então é um espaço que deixa ainda um pouco a desejar. A energia, né? Ainda ela é uma energia muito fraca, ela não comporta tudo que a gente tem de equipamentos para ligar, não só nós, né? Porque tem bastante entidades aqui também, né? Então quando está todo mundo junto trabalhando, a gente tem esse tipo de dificuldade, né? É uma coisa que a gente espera do poder público, já que aqui são espaços de gestão compartilhada, né? Apesar de a situação econômica do município ser apontada como principal motivo para a falta de recursos para a reforma do espaço, Magu acredita que também falta vontade política. Tem a falta de recursos, sim, a gente entende esse momento que a gente vem passando, mas eu acho que falta vontade política também para que esse lugar se torne um lugar melhor, para que as pessoas possam frequentá-los, né? O jeito, por enquanto, é dar continuidade às boas experiências. O Luiz Henrique é um dos instrutores da Casa do Hip Hop. Voluntário, ele usa a própria história para tentar mudar a vida de outros jovens. Eu acredito que o hip hop ele tem um poder de transformação muito grande. E eu sou fruto de um projeto social. Eu conheci o hip hop através do Núcleo Quilombo do Interior, que era um projeto, inclusive, que o Magu já fazia parte há muitos anos atrás. Eu acho que qualquer cultura benéfica, qualquer cultura que traga o bem, que traga o amor e as coisas de forma boa, ela transforma a vida de qualquer um. Nós questionamos a Secretaria Municipal de Cultura sobre essas demandas estruturais citadas pelo coordenador do projeto. Por meio de nota, a Secretaria informou que os responsáveis pela Casa do Hip Hop estavam cientes dos problemas no prédio quando o imóvel foi cedido e que mesmo assim aceitaram ocupar o espaço. Em relação aos problemas de energia, de acordo com a nota, os trabalhos de melhorias do sistema elétrico já estão em andamento. É isso por hoje, o Nesp Notícias volta amanhã às 19h ao vivo. Tchau! Thank you.